Senhor, irmãos. Amém. A gente achou que não ia ter culto hoje por causa do ciclone que estava passando, a gente só passou a pontinha dele. Glória a Deus. Porque a gente já fica com medo, né? Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês no Salmo 131. Amém. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me envolvo em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Aqui o salmista ele está declarando a submissão dele ao Senhor. Amém. Ele está se colocando no lugar que é o lugar certo. Né? Quando ele diz aqui que ele não se envolve em grandes assuntos, né? Que o coração dele não se elevou, nem os olhos dele se levantaram. Ele quer dizer o seguinte: eu faço aquilo que me compete fazer. Eu olho aonde eu preciso olhar. Eu não vou tentar chegar além daquilo que não é meu. Eu vou deixar que Deus faça aquilo que é responsabilidade dele. E no final ele diz o quê? Espere Israel no Senhor, desde agora para sempre. Só espera na palavra de alguém que se confia. Não é verdade? Só espera descansado como uma criança desmamada alguém que a gente confia. Agora, quem muitas vezes diz que ia fazer e não fez, diz que ia fazer e não fez, a gente espera descansado? Não. Mas o Senhor, Ele é constante. Ele desde a eternidade, Ele continua o mesmo e permanecerá para sempre. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos neste lugar e estamos fazendo aqui, Senhor, aquilo que o Senhor colocou, ó Deus querido, em nossas mãos para fazer, Senhor. Ó Deus querido, eis as nossas mãos aqui, eis o nosso coração, eis, Senhor, todo o nosso corpo, Senhor, a nossa mente, Pai querido, o nosso físico, Senhor, é teu, ó Pai. Ó Deus, consagrados estamos para o Senhor, ó Deus. Ó Deus, e pedimos a Ti, Senhor, que nesta noite o Senhor receba o nosso culto, Senhor.
esperamos por esse dia, para estarmos com o amado das nossas almas. Poder vê-lo, poder tocá-lo. Né? Nós nos relacionamos com alguém que não vemos, mas nós sentimos. Aleluia, glória a Deus. A presença dele já é tão maravilhosa. Sem a gente ver, eu fico pensando no momento em que a gente chega perto dele, a gente não vai se aguentar, já vai começar a louvar, já vai começar a adorar. Dos nossos lábios vai sair apenas adoração. Oh, aleluia. Oh, Senhor, é por isso que os nossos corações são rendidos a ti, Deus. Porque não existe outro lugar que queiramos estar senão na tua presença, Pai. Oh, aleluia. Esse é o segredo, né? A gente se render.
Glória a Deus. Vem me buscar. O meu coração é teu, então glória a Deus, o meu coração é teu. Esse a gente está sem letra, não tem o que fazer, mas é conhecido dos irmãos. Amém? Eu
último, nós vamos cantar aquilo que o nosso coração anseia. Todo crente deseja esse dia. Aleluia, Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias adorado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua,
Aqui sofreu. Glória a Deus. Glória a Deus. Por cima, estamos desfalcados da Eliade, né? Que não pôde mais uma vez estar com a gente aqui, né? Porque ela contraiu o Covid, e Covid tem que ter, né? Aquele tempo de Isolamento. isolamento e tal, então ela não pôde estar com a gente. Mas logo ela vai estar com a gente aqui e nós vamos adorar o Senhor juntamente com ela. Amém. Vamos orar pelas crianças? Glória a Deus. Olha, estou deixando aqui no ponto da nossa cultura antes de ler para as crianças. Vamos lá então. Pai querido, em nome de Jesus, colocamos diante da presença do Senhor, apresentando, Senhor, as nossas crianças, Deus, que tem recebido a porção do Senhor, a instrução do Senhor, e temos tido o compromisso, Senhor, de transmitir aquilo que nós recebemos do Senhor, a tua palavra, para as nossas crianças. Que o Senhor possa, Senhor, a Deus, estender a tua mão e abençoar e bendiga aquele que ministra, Senhor, para as nossas crianças, para que eles venham aprender tanto tempo, Senhor, os textos que eles crescerem, meu Deus, eles vão celebrar a tua palavra e vão proclamar a tua palavra, porque é isso que nós estamos aqui na tua presença. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí, em Mateus. Capítulo 24. Veja a hora também. Senhor, a palavra não é do Senhor. Nós somos apenas o canal que transmite a tua palavra. Nossa voz, sua força, Senhor, para que a gente possa profetizar a palavra de Deus no mundo que nós estamos vivendo. Por isso, tome em tuas mãos e que essa palavra possa chegar no lugar certo, no coração certo, na hora certa, Senhor, para que vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Antes de eu ler o texto, eu quero lembrar aqui que nós estamos, pode sentar, nós estamos hoje celebrando mais uma ceia do Senhor, em obediência àquilo que Ele nos instruiu a fazer há quase 2 mil anos atrás. Quase, por que quase 2 mil anos atrás? Muita gente fala assim, há 2 mil anos atrás, mas ainda não completou 2 mil anos, porque Jesus tinha 33 anos quando Ele instruiu a sua igreja a celebrar a ceia. Então, nós estamos no ano 2026, daqui até 2033, que seria teoricamente, mas também existe uma lacuna no calendário judaico, e que também não se sabe exatamente o período em que Jesus completou 33 anos, se refere ao mesmo tempo que o nosso. Pode ser que seja 37, ou 33, ou 35, mas uma coisa é certa, e que há quase 2 mil anos atrás, Jesus nos instruiu a celebrar a ceia
como uma memória, trazer à memória o sacrifício que ele fez, o propósito que Deus estabeleceu para resgatar a humanidade, que foi através do sangue de Jesus. Ninguém poderia pagar, por maior que fosse o preço, poderia pagar para resgatar o ser humano, se não fosse o próprio Deus. Porque não foi só Jesus que pagou o preço na cruz, mas o próprio Deus que teve que abrir mão do seu próprio filho e ver o seu próprio filho sendo ultrajado, sendo humilhado, né? Sendo cuspido, e sendo ele o Criador do universo, Criador de todas as coisas, que em muitos lugares das passagens na época dos reis, nas passagens que a gente viu os milagres poderosos do Senhor, bastou que o Senhor ordenasse que um anjo fosse lá, quando Senaqueribe tinha cercado Jerusalém, e um anjo foi lá e matou 178 mil pessoas. Então a gente vê o poder de Deus em muitas batalhas. Deus apenas falou para ficar quieto, parado, e fez um barulho, um tropel, e aí os próprios midianitas, os próprios, se mataram um ao outro. O mesmo Deus que mandou Gideão com 300 homens lutar contra 120 mil soldados. E esse mesmo Deus, olhando do céu, vê o seu filho, em primeiro lugar, ser condenado de maneira inocente, vendo ele ser açoitado, como nós tivemos um pequeno vislumbre disso quando assistimos o filme A Paixão, do Mel Gibson, que muitos de nós não conseguimos nem assistir o filme, porque é tão sofrido, é tão pavoroso ver a chibata dilacerar a carne dali do Senhor. E a gente não suporta. Agora eu fico imaginando Deus olhando o seu filho único, aquele a quem ele disse quando João Batista foi batizado. Ele disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quantos de nós não gostaríamos de ouvir isso de Deus para nós, né? Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você não me decepciona nunca. Porque você não me decepcionou. A gente decepcionou. Mas Jesus não decepcionou o Pai. Antes se submeteu a Ele. Ele disse: olha, é pelo teu propósito. Eu queria dizer no outro, no Getsemane: faça a tua vontade, o seu propósito é o meu propósito. Faz a tua vontade, restaura, resgata essa humanidade perdida que o Senhor criou a sua própria boca, com as suas próprias mãos, e amou. E o próprio Jesus diz a palavra de Deus que quando Judas o traiu, a Bíblia diz que o Senhor Jesus o amou até mesmo ele sendo um traidor. Jesus, nessa ocasião da ceia, ele dá várias instruções para os seus discípulos. Instruções essas que elas foram escritas tanto por Mateus quanto por Lucas nos evangelhos. Ele deu as instruções de como seria os últimos dias, de como seria a sua volta. Ele não deixou ninguém, em tempo algum, ficar sem saber de como seria a sua volta, de como aconteceria, quais os sinais que a gente poderia observar e ver a respeito da palavra, do cumprimento da palavra dele, do Senhor.
Então ele passa essa instrução para os seus discípulos, mostrando ali, né, como eles deveriam estar atentos. E a gente deveria apenas ouvir a instrução de Jesus. Esta é a intenção dele, quando ele manda celebrar a ceia, em lembrança e memória do que eu vos ensinei, de que eu vos alertei, de que eu vos mostrei, e do sacrifício que eu fiz, foi para que você pudesse ter hoje a certeza de que depois, quando você entregou a sua vida, seu coração se arrependeu dos seus pecados, entregou a Deus, você tinha a certeza de vida eterna, a certeza de salvação. Porque o religioso não tem certeza de nada. Aquele que é religioso, aquele que anda atrás de um Deus, ainda que seja com o nome de santo, com o nome do próprio Jesus, mas se ele é meramente religioso, ele não crê até mesmo que ele é salvo, que ele tem salvação em Cristo. Porque quem crê que tem salvação em Cristo, observa a palavra do Senhor. Não é aquele que acredita, mas anda no pecado, anda no erro, anda fazendo as coisas erradas, dizendo assim: eu sou servo de Deus, eu sou crente, mas não dá testemunho de Jesus. Quando Jesus disse assim, que ele ia receber poder ao descer do céu o Espírito Santo, ele disse: vocês vão ser minhas testemunhas. Estava falando para os discípulos: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, que não chegou até nós, né? Ele disse: vocês vão ser minhas testemunhas, vão testemunhar a meu respeito. E como a gente manifesta o nosso testemunho? Vivendo Jesus, vivendo Ele, vivendo a sua palavra, dando exemplo, e as pessoas olhando em nós e vendo as características de Jesus em nós. Mas nós estamos vivendo num tempo em que as características de Jesus é o que é menos visto nas pessoas. Cada um se veste de uma vestimenta de cristão, que a gente nem sabe exatamente quem são. No versículo 24, por que eu não li? Porque eu estou exatamente caminhando até chegar ao versículo 24. E o versículo 24, o próprio Deus diz assim: aparecerão falsos profetas, falsos mestres, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Presta bem atenção. Muitos vão vir dizendo assim: eu sou cristão, eu sou um servo de Deus, eu sou um discípulo, ou eu sou um ministro, ou eu sou um apóstolo, ou eu sou um pastor, em nome de Jesus. Muitas pessoas, quando olham para esse texto, pensam assim: vai vir e está na cara dele que ele é um enganador. Não. O próprio Jesus diz assim: olha, é tão sutil, é tão milésimo, é tão sutil, que se fosse possível, e só não é possível, por quê? Porque por mais inteligente que o homem possa ser, vamos dizer assim, que o cara conseguiu ter o QI mais alto da Terra, que chegasse até os quase 10%, ele não iria conseguir discernir isso. Por quê? Ele ia ser enganado também. Só não é possível por causa do Espírito Santo de Deus, que foi enviado como nosso Consolador e aquele que nos guia e nos instrui e nos faz lembrar da palavra que o Senhor tem nos dito e tem escrito nela. Quando nós olhamos a palavra de Deus e o Espírito Santo revela para nós, ela salva os nossos olhos. E a gente pode então olhar e ver: olha, parece, faz tudo direitinho, faz milagre, faz prodígio. Ele está dizendo aqui:
maravilhas, é carismático, prega que é uma maravilha, nossa, tem uma articulação muito boa nas palavras, envolve as pessoas de tal maneira que elas falam, nossa, esse é o cara. Mas ele disse assim, ó, se possível, enganar-me até aqueles que estão atentos, porque o Espírito Santo de Deus, que olha, tem que orar, Senhor, é verdade, esse é realmente, veio no seu nome mesmo, Senhor, o que ele disse, eu posso escrever, e aí, você ora a Deus, o Espírito Santo fala, olha, está vendo ali? Tem uma vírgula pequenininha, uma vírgula pequenininha, e você então olha e percebe a vírgula pequenininha e fala, opa, esse quase me enganou, mas o Espírito Santo de Deus veio e me mostrou que não era. Uma coisa acontece, irmão, que a gente às vezes fica com medo até de fazer um pré-julgamento, mas eu não sei com você, se você já teve essa oportunidade. A pessoa está sendo paparicada, está sendo abraçada, está sendo envolvida, está sendo cercada, conversa com um, conversa com o outro, e aí você chega de frente, você olha, você sente que tem alguma coisa estranha. Todo mundo gosta, mas você aí fala, nossa, eu estou chato demais, né? Eu estou muito chato. Como diz assim, não bateu. Não bateu. Tem alguma coisa que não está batendo. Fala bem, articula bem, ora bem, lê bem, faz até dança e pula bem, mas tem alguma coisa que não dá. E você acaba achando até mesmo assim, olha, eu fico perguntando os outros, aí que Senhor me perdoa, mas eu não consigo parar, eu não consigo ouvir, porque eu acho que a palavra é boa, mas tem alguma coisa que não bate. Irmãos, recentemente teve uma situação que aconteceu aí e que a gente vê como ele se ilustra, né? A pessoa vive junto, conhece o olhar, conhece o pensamento, conhece tudo. E vive por um longo tempo acreditando que está vivendo do lado de alguém que é sincero e honesto. Você vai descobrir, depois daquele longo tempo, que estava sendo enganado. Agora vê o que o próprio Jesus disse assim, se possível enganaria até os escolhidos. Por quê? Você fala assim, não é possível, a pessoa faz isso, é carinhoso, é atencioso, está sempre atento às coisas. Como pode? É assim que vai acontecer exatamente com o anticristo, gente. É o que vai acontecer com ele. Ele vai olhar, ele vai vir, e todo mundo vai ver, nossa, esse é o que vai salvar o mundo. Esse é que vai salvar o Brasil. Não, o Brasil não, o mundo. Para salvar o Brasil, só Jesus. Só Jesus para salvar o Brasil. Mas ele é tão, está no nosso meio, que o anticristo ele vem do inferno. O anticristo ele vem da feitiçaria, veio do monte de... Não, ele vem exatamente no meio daqueles que acreditam e que esperam em Deus, esperam a volta de Jesus. Exatamente, o diabo ele tem intenção de enganar quem está no mundo. A intenção que ele tem de enganar é os crentes, os servos do Senhor, que muitas vezes vão e acham que o parâmetro
sucesso como igreja, como tempo. Nós estamos vivendo um tempo, gente, que a referência hoje de avivamento, a referência de grandes movimentos e grandes igrejas, a referência é quantidade. Ou seja, Deus só está no lugar se a quantidade for grande. Eu lembro uma vez, que deixa eu te aterrorizar. Eu vim de uma igreja, de uma das igrejas que eu fui, em que lá o líder da igreja se preocupava com duas coisas. Ele se preocupava quantas pessoas ele tinha aqui para batizar. 100 pessoas, 200 pessoas para batizar. E quanto tinha de entrada financeira na igreja. Era a única coisa, mas não era por zelo da igreja. Era porque queria apresentar para o grande líder o seu trabalho. Olha, eu tenho tantos para batizar e tenho tanto de entrada na nossa igreja. Infelizmente, isso está assim no mundo, gente. Muitos líderes, muitos pastores, muitos homens, mestres, sei lá, apóstolos, fazem curso de psicologia, fazem curso de coaching, fazem curso de uma série de coisas para poder ter o poder da palavra e da oratória, para envolver as pessoas de maneira carismática, a ponto de arrebanhar um monte de gente para poder apresentar. Olha quanto a nossa igreja está batizando: 2.000 pessoas. Igreja cheia não é sinônimo de presença de Deus. Sinônimo de presença de Deus é uma vida de obediência, é uma vida de renúncia, e é uma vida de submissão. Quando não acontece nada, é aí que nós mostramos que nós somos filhos e fiéis. Quando a nossa vida está baseada em números ou em pessoas, a gente está com problema, estamos dependendo do lado emocional, não daquele que é Senhor da obra. Ele avisou, esse mesmo Jesus que avisou aqui, sabe que ele avisou? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? De que fé ele está falando? Ele está falando da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As pessoas estão tendo fé num monte de gente, num monte de ministérios, num monte de coisa, mas abandonaram a fé no Senhor. Hoje a gente colocou para dentro das nossas igrejas, eu estava lembrando, pensando hoje, que quando a gente fala assim, olha, antigamente, no nosso tempo, as pessoas não tinham isso, não tinham aquilo, eu não quero mencionar, para não dizer que a gente está sendo costumeiro. Mas vocês que já são um pouco mais, assim, como eu, novos, jovens, lembram de como era. Nós estamos hoje trazendo vários costumes para chamar a atenção das pessoas. Tem pessoas que adotam tipo de roupa, ou tipo de chapéu, ou tipo de sinal, ou tipo de calça, ou tipo de... eu estava vendo hoje mostrando, né? Um tipo de roupa e que adotou aquele estereotipo para poder fazer a sua marca. Sabe qual é a marca que nós temos que ter em nós? A marca de Cristo. Amém. A marca do Evangelho. Agora as pessoas acham que o Espírito Santo precisa de ajuda para convencer o mundo do pecado. O Espírito Santo não precisa de ajuda de ninguém, nem dos homens mais influentes do Brasil, que no meio, inclusive evangélico, que acham que podem ajudar a resolver as questões que envolvem a igreja. Gente,
do juízo. Então eu preciso botar uma roupa diferente para convencer as pessoas a ser como eu? Ou eu preciso adotar, inclusive, uma postura de falar, um modo de falar, para trazer as pessoas para mim? Não, gente. O Espírito Santo só quer de nós, sabe o quê? Que a gente seja testemunho. Ele disse: vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser poder de Deus, dentro do nome. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar no mundo. É só isso. Olha, eu vou falar a respeito de Jesus para você. Ah, você vai falar a respeito de Jesus? Sim. Porque ele mandou eu falar, ele se fez conhecido para mim. E eu estou agora transmitindo para você o que ele é, como ele é. Ele é amor, justiça, paz. Então, é isso que eu tenho que transmitir para você, que você precisa se posicionar, que você precisa se arrepender do seu pecado, e ser salvo pelo sangue de Jesus. É isso que eu tenho que fazer. Agora, quem vai convencer que essas palavras aqui que estão saindo da minha boca, ela é poderosa? Só pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso falar um monte de coisa aqui, e que se for minha, que se for do meu intelecto, não vai fazer efeito nenhum em ninguém. Mas a palavra de Deus faz efeito. A palavra de Deus, ela vai falar no profundo do coração de cada um que ouvir a palavra. Porque não adianta, gente. A palavra do Senhor diz assim: muitos, não é pouco não. Muitos são chamados. Mas o que ele diz? Poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Poucos. Vocês observaram uma coisa aqui no texto que eu li? Ele disse assim, ó: se possível, até o povo escolhido. Ele conhece quem ele escolheu. Jesus conhece quem ele escolheu. Então, ele tem que conhecer quem ele escolheu. O Espírito Santo de Deus vai mostrar exatamente quem é o escolhido do Senhor ou não. Como? Quando ele manifesta o caráter de Jesus na vida dele. É como o pai e o filho. As pessoas olham e falam: nossa, até o sorriso é igual ao pai. Até o jeito da sobrancelha levantar é igual ao pai. Não é? Como se parece com o pai. Quando a criança nasce, ainda tem cara de joelho, todo mundo diz assim: ah, parece o pai. Não, parece o pai. E ele tem uma cara de joelho que parece com ninguém, né? É a cara de nós todos. Mas todo mundo fica dizendo: ah, parece com o pai. Aí nós sempre vai ver um traço naquela criança de cara de joelho, vai dizer assim: olha, o narizinho é igual ao pai. Nós precisamos saber e entender que as pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos igual a Jesus. Tem que olhar para nós e ver que nós falamos igual a Jesus. Que nós nos vestimos igual a Jesus. Como é que Jesus se vestiu? De maneira sóbria, de maneira decente, isso, obrigado. Decente. Mas saber uma indecência, mas Jesus andava daquele jeito lá, né? Não. Decente. A própria decência, ela vem já lá dentro do Espírito Santo de Deus mostrando como você deve fazer. Agora, o que está acontecendo nos dias de hoje na igreja é que está todo mundo querendo fazer igual o mundo está fazendo. Trazer para dentro da igreja aquilo que o mundo faz. Até mesmo as marcas que o mundo usa, querem trazer para dentro da igreja também para mostrar as marcas que nós usamos essa estratégia para pregar o Evangelho. O Espírito Santo precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. Para ganhar o satanista, você não precisa se vestir de Satanás. Prega o Evangelho. Vive Jesus. Você ganhou o satanista. Quer ganhar o Pai Santo?
não aponta o dedo para ele, não acusa ele, não diz que ele vai para o inferno. Diga a Jesus que o Pai Santo vai se converter, porque o Espírito Santo de Deus é que vai convencer ele, não é nós. Não é o meu carisma, não é as minhas palavras. Então, gente, vamos estar atentos. Nós estamos falando aqui do que aconteceu quase 2000 anos atrás, quase 2000 anos. Vocês acham até quando vai isso? Até quando? Uma coisa eu sei, que há 2000 anos atrás, esse mesmo Jesus instruiu, e dizendo como no 24, aqui ó, você lê desde o começo do 24, ele vai dizer tudo que vai acontecer nos últimos dias, até mesmo da volta, será como um relâmpago, sai do oriente para o ocidente. Assim será a vida do Filho do Homem. Quando os apóstolos, quando Jesus foi assunto aos céus, no tempo deles, eles achavam que Jesus ia voltar no tempo deles. Mas já se passaram quase 2 anos. Temos que estar pronto. Muita gente não se atém a isso. Por isso ele diz assim: porventura o Filho do Homem vai estar perto dela. As pessoas estão com. A fé deles está movida em outra coisa, mas não no que Jesus falou. Por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer com as pessoas? O amor. Quando a gente se converte a Cristo, recebe Jesus, o que vem em nós através do Espírito Santo é o amor. O amor de Deus se invade nesse ser. Mas está dizendo assim, ó, o amor de muitos, não de todos, mas de muitos esfriaram. Porque vão começar a ter amor a si mesmo, preocupado quanto vai batizar, preocupado quanto vai entrar, preocupado com grandes eventos, e muitas vezes deixa o vizinho sem ouvir a palavra, e não dá um testemunho no vizinho, mas quer dar um bom testemunho na frente de muita gente. A gente precisa saber como a gente serve o Senhor. Eu devo servir bem o Senhor quando estou sozinho, ou com uma ou duas pessoas. Da mesma forma que eu sirvo com uma ou duas pessoas, eu tenho que também ser servo com 1000, 2000, 10 pessoas. Eu tive um pastor que já está com o Senhor. E ele realmente foi uma base de instrução para a nossa vida. Era uma pessoa que tinha tudo isso que eu falei aqui. Boa palavra, profundo, mas que não buscava os primeiros lugares. Ao contrário, nos ensinou a ser servo, ovelha. Jesus amou tanto ele que levou ele antes, né? Nós amamos também. Ficamos tristes porque ele foi embora. Mas ele deixou um legado para nós. Nos ensinou do que realmente é importante. Que realmente tinha gente de lugares grandes que vinha atrás dele para ele fazer parte deles. Deus não me mandou eu fazer isso. Eu prefiro estar no meio dos órfãos. Não é isso? No meio dos órfãos. É lá que eles se encontravam. E falavam com meia dúzia de pessoas que falavam para mim. Não tinha diferença. Sempre comigo. Glória a Deus. Amém. Eu louvo o Senhor pela palavra do Senhor, que Ele nos tem dado. O Senhor, mais do que nunca, quer que nós, nesses últimos dias, a gente venha se ater, a despertar as pessoas, a estarem se preparando. Porque Ele disse que Ele vem como um ladrão. Ou seja, é de repente. E todos têm que estar de roupa, não está
a pessoa chegar, você põe uma roupa bonita, né? Toma banho, senta lá e fica esperando. É assim que nós vamos fazer. Esperando o noivo chegar. Mas a gente pode dormir um pouco mais. Estavam preparadas, dormiram, né? Estavam preparadas, dormiram. Mas ainda bem que elas tinham azeite, senão iriam ficar. Amém? Vamos orar a Deus, Pai querido, nós agradecemos a Deus pela sua palavra. Que ela, Senhor, Deus, seja levada, meu Deus, aonde precisa ser levada. Eu sei que é o Espírito Santo, Senhor, quem leva essa palavra, que não é nossa, mas é do Senhor, Deus, para que aquele que ouvir entenda, que sirva, Senhor, que o Espírito do Senhor está falando com ela, que ela se posicione de maneira a se arrepender dos seus pecados, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, porque cremos que o Senhor está presente nesse lugar. Nós viemos aqui, Senhor, para te adorar. Hoje estava com aquele tempestade, nós dissemos assim, acho que vai ser difícil as pessoas não irem. Mas o importante é quem está lá. Se Jesus estiver lá, está ótimo. Ainda que a gente fique sozinho, a gente vai estar no lugar certo. Amém? Amém. O pastor Michele vai ministrar, se vocês têm ouvido o próprio. Amém. Pai Senhor, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Amém. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, eu quero ler o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós sempre precisamos lembrar o porquê que nós estamos participando desse momento. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 23 primeira carta aos Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Bom, essa é a instrução do apóstolo Paulo à igreja, né? Ele diz aqui que por uma revelação ele recebeu do Senhor e ensinou a igreja, dizendo que
nós devemos participar do corpo e do sangue do Senhor, fazendo o exame, examinando a nós mesmos. Ele diz: examine-se o homem. É um momento de reflexão para nós, é um momento em que nós precisamos fazer o exame de fato da nossa conduta, do nosso comportamento, da nossa vida, de como nós estamos nos reunindo na presença de Deus, ou de como nós estamos levando a vida cristã. Eu entendo que o apóstolo Paulo, no seu zelo para com a igreja, ele para com as pessoas as quais, ouvindo o evangelho da sua boca, receberam então a Cristo, o zelo que Paulo tinha pela igreja levava ele a trazer esse tipo de ensinamento, dizendo que nós não podemos participar do corpo, da mesa do Senhor indignamente. Infelizmente, meus irmãos, é algo que nós precisamos enfatizar e comentar, porque muitas pessoas não entendem a seriedade do momento, Muitas pessoas não entendem como isso é importante para o cristão, Jesus diz: fazei isto em memória de mim, A minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, quando o apóstolo Paulo ele instrui a igreja, ele deixa claro, dizendo: olha, não participe do corpo do Senhor, não participe da mesa do Senhor indignamente, para que você não atraia sobre a sua vida condenação. Nenhum de nós, em circunstância alguma desta vida, seríamos dignos em participar da mesa do Senhor. Nenhum de nós seríamos dignos de participar. Quando o apóstolo Paulo diz que aquele que come e bebe indignamente, quer dizer, a dignidade não vem de nós, a dignidade vem daquilo que Cristo fez por nós. Amém. Ele nos torna dignos, Ele nos torna aptos, Ele nos torna pessoas. Agora ficou muito alto. Ele nos torna pessoas que podem, meu Deus, fugiu a palavra. Ele faz a propiciação por nós, para nos tornar dignos de participar da mesa. Glória a Deus. É pela propiciação, aquele que intercedeu por nós, aquele que deu a sua vida para nos tornar dignos. A Bíblia diz que ele se entregou e no momento da sua entrega ele disse: está consumado, e o véu se rasga, então, aleluia, nos tornando aptos para entrar na presença glória de Deus. a Deus. Ainda assim ele diz, examine-se, nós não podemos, é o que a Bíblia diz, que nós não podemos fazer com que o pecado se torne algo comum. O pecado ele não pode ter domínio sobre a vida do homem. O pecado pode ser um acidente na vida do homem, mas ele não pode ter domínio sobre a vida do homem. Então eu quero nesse momento, meu Deus, é o seu ou é o meu que está aqui? Eu quero nesse momento fazer uma oração junto com vocês, antes de nós consagrarmos o pão e o cálice, fazer uma oração junto com vocês, um exame da consciência, uma oração, um pedido a Deus de perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença santa,
Porque aqui, Senhor, sobre esta mesa, este pão, ele simboliza o teu corpo. Este cálice, ele simboliza, Senhor, o teu sangue que foi derramado por nós. E nenhum de nós, meu Pai, em momento algum poderia ser digno de participar da tua mesa, não fosse, meu Deus, como eu mesmo disse, a propiciação, a intercessão, Pai, que o Senhor entregou, Pai, a nós através da morte do seu Filho na cruz, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesta noite te pedir, Deus, que o Senhor venha purificar não somente a minha consciência, mas tudo que há em mim, Senhor, desde o alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, Senhor, todas as intenções, desejos, pensamentos, todas as atitudes, Senhor, todos os projetos e planos que eu tenha, Senhor, que não estejam de acordo com a tua vontade, qualquer sentimento, Senhor, que esteja dentro de mim, Pai, abrigado dentro do meu coração, qualquer raiz de amargura, qualquer sentimento ruim, Senhor, faccioso, Pai, pernicioso, que esteja fazendo, Senhor, com que o Senhor olhe para mim e enxergue em mim, Senhor, ó Deus, algo de ruim, algo de mal. Eu quero nesta noite, ó Pai, pedir perdão ao Senhor, Deus. Eu quero pedir que o Senhor limpe totalmente, Pai, o meu coração, a minha mente, Senhor, dos meus pensamentos, Pai, aos meus sentimentos, aos meus desejos, todos eles sejam santificados e purificados diante do Senhor, Pai. Que o teu sangue venha agora me limpar cada um de nós e nos lavar, Senhor, afastando de nós tudo aquilo que nos contamina, afastando de nós tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor, meu Pai, porque nós queremos, ó Deus, ter comunhão com o Senhor nesta noite, através do corpo de Cristo, através da carne, do pão, do suco de uva que representa o teu sangue. Nós queremos ter comunhão com o Senhor, meu Pai. Nós queremos que este alimento venha sim, ó Pai, alimentar o nosso espírito, fortalecer-nos, Pai, para que nós possamos, Deus, espiritualmente estar todos os dias preparados, ó Deus, o nosso coração ardendo, meu Deus, a nossa fé firme, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós não queremos ser pegos, Pai, de surpresa. Nós não queremos ser pegos, Senhor, desapercebidos, desprevenidos. Mas que o nosso coração, Senhor, nesta noite possa sim, meu Deus, ser fortalecido, Pai, através do alimento, através da comunhão da tua mesa, Senhor. Que nesta noite, Pai, seja, meu Deus, uma renovação espiritual para nós. Seja, meu Deus, aquilo que traz o avivamento, Pai, dentro de nós. Venha, Senhor querido, em nome de Jesus, Pai, nos purificar, nos santificar, nos perdoar, nos lavar com o teu sangue, Pai. Senhor, eu te apresento este pão, Senhor. Sim, meu Deus. Eu te apresento também este cálice, Senhor. Meu Deus, aqui estão os elementos que o Senhor, meu Deus, ordenou à igreja, Pai, que fossem, meu Deus, observados, Pai, em tua memória, Senhor. Meu Pai, nós apresentamos a ti, Senhor, o suco de uva, nós te apresentamos o pão. Consagra, Senhor, e abençoa, Senhor, esses elementos, para que nós possamos participar da tua mesa, Senhor, nesta noite, e na comunhão do teu corpo e do teu sangue, Pai. Nós sejamos abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você vai receber os